Bem, a paz do Senhor a todos, bom domingo, Deus abençoe. Estamos aqui para mais essa live da EBD, Escola Bíblica Dominical. E louva a Deus por você que está aí nos assistindo. Deus te abençoe sua vida, sua família. Nós vamos estar orando para iniciarmos então esta aula de hoje, né? É a sexta lição. O tema é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E o tema desse trimestre é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, lição número 6, hoje é dia 9 de agosto. A gente vai orar e vamos estar aí iniciando essa lição de hoje. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor por esta tarde abençoada. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio, a oportunidade de poder meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor possa revelar-nos o mistério da Tua palavra, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Tua gloriosa palavra. Fala conosco através desta palavra, dessa mensagem do nosso irmão Neemias, Teu servo. Que o Senhor possa abençoar vidas, todos que estiverem ouvindo, assistindo, possam ser abençoados para a sua glória e seu louvor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar, amados. Nosso tema, como já foi dito, é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós temos aí o textuário, que é Isaías 60, versículo 18, que diz: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. A verdade prática está em o assunto é: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está também em Neemias, capítulo 3, melhor dizendo, Neemias, capítulo 1, né? Capítulo 1, do 1 ao 4 e 2, 1 ao 9. Aí diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Essa foi a notícia que trouxeram para Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros.
Amém, queridos? Então essa é a leitura, né, que nós fizemos aqui sobre Neemias. O nosso assunto, então, é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Como é uma parte histórica, é sempre bom a gente voltar um pouquinho no tempo, né, só para a gente se localizar direito, e a gente vai estar vendo questão de datas também, é importante, é interessante, porque Deus é quem estava cumprindo aí uma profecia do profeta Jeremias, né, que está lá em Jeremias 29:10, quando Deus disse através de Jeremias que depois de 70 anos ele traria de volta o seu povo para a sua terra. Então é muito importante a questão de data, porque diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Então havia uma profecia, essa profecia agora está nos seus dias finais, e Deus desperta, então, Ciro. Mas vamos devagar, né? Sabemos que Judá foi levado cativo pela Babilônia em 3 levas. A primeira leva foi no ano 605 a.C., né? E nessa primeira leva, nós sabemos que foram levados aí a chamada nobreza de Judá, os nobres, e entre eles vai também Daniel, que era ainda um adolescente, não era nem profeta ainda, né? Daniel, então, é levado, isso no ano 605 a.C. Daí, aproximadamente 8 anos, houve outra leva. Dessa vez, essa leva, ela acontece no ano de 597, né? 597 antes de Cristo, certo? Foram mais 11 mil exilados, inclusive Ezequiel, né? Profeta Ezequiel, que depois vai estar profetizando lá na Babilônia. E tem a terceira e última leva, que foi no ano de 586, foi quando o templo foi queimado, as suas portas queimadas, as casas de Jerusalém queimadas, os muros derrubados, suas portas também queimadas, né? E ficou, na verdade, só o povo mais pobre, aqueles bem pobres mesmo, de Jerusalém, de Judá, que ficaram para trás, incluindo aí Jeremias, o profeta Jeremias também foi deixado na terra, porque o rei ficou sabendo, né, que Jeremias profetizara ao rei de Judá, dizendo para ele se entregar ao rei da Babilônia. Portanto, Jeremias fica livre. Até então ele era um presidiário, um prisioneiro, né, por conta das suas profecias. A partir daí, então, ele é livre, e fica ele e o povo mais pobre da terra, somente eles, né? E é interessante que então, são 3 levas, 605, a primeira, a segunda 597 e a terceira em 586. Então aí tem um período aí de 19 anos em que Babilônia conquista Judá. Então não foi de uma vez só, né? Agora o interessante também é que o retorno deles para a sua terra, que é onde vai entrar a história de Neemias, de Esdras e de Zorobabel, ele também ocorre em três etapas. A primeira, como sabemos, foi com Zorobabel, no ano de 536. Mas, como eu disse, se você fizer uma conta rápida, né, no retorno deles, no ano de 536, para a destruição do templo em Jerusalém, na última leva para o cativeiro, que foi em 586, não vai bater os 70 anos que Deus dissera através de Jeremias, vai dar 50 anos. Se você calcular de 586 para 536, dá 50 anos. Aí a pergunta, e cadê os outros 20 anos para completar os 70 anos de cativeiro? O povo ficou cativo 70 anos ou foram 50 anos? Então por isso que a gente tem que voltar lá no começo, no 605, que é a primeira leva. Aí você somando de 536 a 605 vai dar exatos 69 anos. Aí sim, está mais próximo dos 70 anos de que falara o profeta Jeremias.
Ok? Então veja, no retorno, na primeira etapa, né, do retorno dos judeus, se dá no ano de 536, outros dizem 538, as datas na Bíblia não são muito precisas, mas está muito próximo, né? Entre 536 e 538, porque em 539, Babilônia caiu diante dos medos e dos persas. Então Ciro assume em 539. Então em 538 ele já dá a ordem para os judeus retornarem, nesse intervalo, entre 537 e 536, eles retornam, dessa vez comandados por Zorobabel e Josué. No caso, Josué era o sumo sacerdote, Zorobabel o governador. Eles retornam para Judá. Nós conhecemos a história. Eles retornam e a intenção deles é reconstruir o templo, levantar o templo novamente, que a ordem do rei Ciro era essa, que eles reconstruam a casa para o Deus dos céus, porque Deus havia falado sobre isso, né, através do profeta Isaías, antes mesmo de Ciro existir. 180 anos antes, Deus já tinha profetizado que levantaria Ciro e ele daria ordem para o retorno do seu povo e para a reconstrução da sua casa, do seu templo em Jerusalém. Pois bem, então Zorobabel e Josué, eles voltam para Jerusalém com 50 mil exilados, 50 mil pessoas aderiram a esse retorno. Os demais não quiseram voltar, ficaram lá. Agora já não era mais na Babilônia, era na Pérsia, na cidade de Suzã, né, onde estava a fortaleza. Depois, a segunda leva vem com Esdras, ou Esdras, isso no ano 457, né? 457. Portanto, essa já é o segundo grupo, né, que retorna no ano de 457, é isso? 557. Pois bem, nesse retorno aí, com Esdras, perdão, é 457 sim, mais de 17 mil voltaram também conduzidos por Esdras. E tem ainda uma terceira turma que vem justamente com quem nós vamos falar agora, que é Neemias, isso no ano de 444, tá certo? No ano de 444. Aí nós temos um grupo menor, né, novamente, que vem com Neemias, mas que agora Neemias vem como governador da cidade. Só que a cidade estava em ruína. Nós fizemos a leitura, quando o irmão de Neemias passa para ele a informação de como está o povo dele. Aqui na lição, no tópico, na leitura bíblica em classe que fizemos, ele diz que o Anani, que era um de meus irmãos, ele passa para Neemias a situação que o povo lá estava numa miséria terrível, no desprezo. Por quê? Porque os muros de Jerusalém estavam caídos, derrubados, destruídos, as portas queimadas, né? E naquela época, a cidade sem muro era uma cidade muito fragilizada, né? Muito à mercê do inimigo, dos ataques de outras nações. Então precisava ter alguém para encabeçar, para estimular o povo, porque se a gente calcular entre o retorno de Neemias e a primeira vinda, né, através de Zorobabel, isso vão se passar 92 anos. Quer dizer, Zorobabel veio com Josué, isso no ano 536, 538, reconstruir o templo, teve um período de 15 a 16 anos de intervalo, porque os inimigos faziam oposição para que a construção não continuasse, mas lá para o ano 520, um pouco menos, o templo foi concluído. Mas aí ficou só nisso, não reconstruir as muralhas, não reconstruir as portas da cidade, e se passaram 92 anos entre Zorobabel e Neemias. Neemias chega agora em 444, 92 anos depois. E lá está, né, aquela situação, a cidade com as muralhas derrubadas e aquele caos terrível. Neemias, como já lemos aqui, ele faz um pedido ao rei, ele ora ao Senhor, Deus toca o coração do rei, e o rei então permite que ele retorne. Ele retorna
no ano de 444. Então é importante nós observarmos essa parte aí, essa introdução, porque também Neemias e Esdras, eles, antes de eles virem, né, acontece aquele fato de Esther. O livro de Esther, na verdade, ele viria antes de Esdras e Neemias. Ele está na ordem aqui, ele está depois, mas o correto seria antes, porque Esther, na verdade, o livro dela abrange 10 anos do reinado do rei Assuero, né, também chamado de Xerxes I. O livro de Esther, portanto, a Esther, ela se torna rainha da Pérsia em 478 a.C. O seu livro abrange de 483 a 473 a.C., portanto, antes mesmo de Esdras retornar. Esdras retorna em 457, né? No reinado do rei Assuero, também chamado de Xerxes I. É o nome, o Assuero seria em hebraico, Xerxes seria em grego, né? E, portanto, Esther, ela desempenha um papel importantíssimo, até porque se não houvesse a intervenção de Esther, lá naquela história que a gente já conhece, de Mardoqueu, que era o tio dela, e do Hamã, que é aquele ímpio, né? Aquela figura lá semelhante a Hitler, que queria ver a destruição dos judeus. Se Esther não entrasse na história ali para poupar a vida dos judeus, eles teriam sido ceifados, quer dizer, nem existiria então a história de Esdras, de Neemias, que vem posterior a Esther. Então Esther também tem o seu papel muito importante aí, que Deus a usou lá na cidade de Suzã, e ela tornou-se princesa, casando-se com o rei Assuero, que era o rei casado com a rainha Vasti. Teve aquele problema, ela acabou sendo destituída, e o rei então se casa com a rainha Esther. Pois bem, então estamos no ano de 444, é uma data fácil de gravar, né? 444, né? É quando o Neemias vem. 92 anos já havia se passado desde que Zorobabel chegou, também 13 anos desde que Esdras retornou. Esdras era um sacerdote, era um escriba, um homem versado na lei de Moisés, muito sábio, mas o trabalho de Esdras era mais no sentido de ensinar o povo a lei, ministrar ao povo. Ele era um sacerdote, ele não era um líder, como Neemias. Neemias vem como um líder, um governador. Ele, na verdade, ele governou mesmo Judá por muitos anos. Nós vamos ver aqui mais adiante, né? Ele fala de 12 anos o primeiro governo dele, depois ele retorna à Pérsia, fica lá por alguns dias e volta novamente. Segundo a história, o governo dele só termina em 410. Portanto, aí 34 anos aproximadamente de governo de Neemias sobre Judá. Nós vamos ver a vida desse homem. Foi uma vida assim, um homem assim exemplar em tudo, né? Como cristão, não cristão, né, mas como um homem temente a Deus, que Cristo não havia se revelado ainda, mas como um judeu temente a Deus que ele era, e como um político, né? O perfil dele, o comportamento dele como político, como homem como líder, né? O exemplo da conduta dele, a sua humildade, a sua transparência no governo, o seu amor para com os pobres necessitados, o seu senso de justiça social, quer dizer, ele é um líder assim por excelência, né? Muitos exemplos bonitos nós podemos adquirir através da história de Neemias. Então a introdução aí diz: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Aí nós temos o tópico 1, diz: Deus responde às orações de Neemias. Então veja, aqui nós não vamos ler tudo, mas aqui vai descrever
o comportamento, né, a atitude de Neemias ao ouvir sobre o seu povo, seus antepassados. Como eu já disse, isso é o ano de 444, ele era copeiro do rei, uma alta posição, porque naquela época muitos reis eram mortos envenenados, colocava-se veneno no vinho e ele bebia e morria. E Neemias e o copeiro tinha essa função de experimentar o vinho antes do rei beber, porque se tivesse veneno, morreria o copeiro e não o rei. Então também tinha que ter muita confiança no copeiro, né? Porque o copeiro poderia disfarçar, dando uma que estava bebendo vinho, não bebia, e aí envenenava e matava o rei. Então logo tinha que ser um homem de alta confiança do rei. E Neemias conquistou essa confiança, e a gente também tem que lembrar que Esther tem grande participação nisso, porque após o episódio de que o Hamã não conseguiu o seu objetivo, lá na história de Esther e Mardoqueu, os judeus ganharam muito status lá na Pérsia, lá em Suzã, e ali eles começaram a ocupar cargos elevados no Palácio Real por conta de Esther. Então, isso graças a Esther, o seu primo Mardoqueu também, né? Portanto, Neemias está aqui como copeiro do rei. E ele ora a Deus, né? Diz aqui que Deus enviou um emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Está lá em Neemias capítulo 1, versículo 2. E Ananias aí, ou melhor, o Anani, ele informa, né, a Neemias a situação em que estavam os seus conterrâneos, seus irmãos, né? Diz aí, estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, mesmo depois de Esdras também voltar, né? Esdras volta com um grupo grande aí de irmãos judeus dele, né? Isso no ano 457, então já se passaram 13 anos desde que Esdras retornara, mas a situação não tinha mudado. A coisa precisava de um líder que encabeçasse aí essa grande obra da reconstrução dos muros, e esse homem, com certeza, escolhido por Deus, foi Neemias. Ao ouvir então, ele se angustia, diz ele, jejua, ora, e aí nós temos já algumas características de um homem temente a Deus, né? Neemias, embora não era sacerdote, mas ele era temente a Deus, e ele não chegou no rei tempestuosamente, dizendo, eu quero ir embora, vou pedir as contas, estou indo, vou embora socorrer meu povo. Não, se ele tivesse feito isso, primeiro que o rei na época era soberano, então ele não liberava assim, né? Não era assim que funcionava a coisa. Se não houvesse a permissão do rei, você não podia fazer nada, você podia até ser preso. Neemias então usa de sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz o que? Ele vai jejuar, ele vai orar a Deus, para Deus lhe dar uma estratégia. Deus lhe dá uma estratégia. E ele então conta aí, né, a sua história, conforme já lemos aí. Neemias angustiado, está no item 2, Neemias angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a orar, a jejuar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículos 5 ao 11. Iniciou o seu período de oração no mês de Quisleu, que é dezembro, para nós. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, março. Veja, então, eram aproximadamente 3 meses, ele orando, esperando a resposta de Deus. Não tomou nenhuma atitude enquanto Deus não se manifestou com a sua resposta. E é uma lição para nós muitas vezes tomamos atitude e depois oramos, né? Nós agimos, depois oramos para que Deus aprove, né? Deus, aprova a minha obra, abençoa o trabalho das minhas mãos. Mas buscamos a direção de Deus em primeiro lugar. Neemias nos ensina o contrário. Primeiro ele ora, jejua, espera em Deus. Depois que Deus respondeu, aí ele agiu, aí foi falar com o rei. 3. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei, olha que interessante, para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias sozinho pouco poderia fazer, porque havia muita oposição. Era uma terra em que os estrangeiros agora que comandavam. Judá não tinha autonomia.
Como sabemos, não vamos voltar no tempo, mas o reino foi dividido, já foi falado pelos meus colegas, os professores anteriores, eu também já falei numa outra live, né? A divisão do reino, depois da morte de Salomão, com o seu filho Roboão, tal. Dividiu o reino do norte, o reino do sul, duas tribos ficaram para o reino do sul, que era Judá e Benjamim. Israel já havia sido levado cativo no ano 722 a.C. Então, muito antes de Judá ser levado cativo. Portanto, Judá não tinha essa autonomia, que agora estava sob o domínio dos persas, né? Pois bem, então Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei e ele apresentou-se certo dia com um semblante triste diante do rei. Isso não podia, isso era uma afronta ao rei. O rei não permitia que você chegasse diante dele com um semblante triste. E Neemias diz que nunca isso tinha acontecido antes, mas não deu para esconder a tristeza, a angústia que ele estava por conta do seu povo que estava em grande miséria. Isso também é uma lição muito importante para nós, da nossa preocupação com os nossos irmãos, com a obra de Deus. Nós precisamos ter esse senso de responsabilidade, compromisso e nos entristecer pelo pecador que não se arrependeu, de ter esse senso de intercessão por aqueles que estão em grande miséria. Quantas pessoas, irmãos, estão em grande miséria espiritual? E nós, a exemplo, seguindo aí o exemplo de Neemias, precisamos também demonstrar esse nosso cuidado, esse nosso interesse pela situação lastimável que se encontra a humanidade hoje. Ou até mesmo, por que não dizer, a igreja do Senhor Jesus, nossos irmãos. Quantos evangélicos vivendo uma miséria terrível? Eu não estou me referindo à questão financeira, estou me referindo à questão espiritual. Quantos líderes causando escândalos horríveis aí. E nós muitas vezes falamos, isso aí é problema dele, ele que se acerta com Deus. Outros até ainda ajudam a malhar, né? Nunca fale de um cristão perto de um não cristão. Deve falar nunca, mas evitar o máximo de falar diante de pessoas que não têm a mesma compreensão que a gente. Porque senão você vai dar mais munição ao inimigo. Devemos vigiar e nos portar como Neemias, que ao invés de ficar murmurando, reclamando, falando mal da sua liderança, ou dos seus, melhor dizendo, dos seus compatriotas, ele poderia estar dizendo, mas o que estão fazendo meus irmãos lá? Por que eles não reconstroem os muros, as portas? Por que eles não melhoram essa situação? Tal. Ele mesmo não fez. Ele foi falar com Deus, foi orar, foi jejuar, e ele ficou triste em não poder ajudar, em não poder fazer nada. Ele estava de mãos atadas, ele servia o rei, não podia chegar diante do rei triste. Então, quando o rei pergunta a ele, que tristeza é essa? Aí ele explica, são meus irmãos. Neemias relatou a situação de Jerusalém, de seu povo que ali vivia. Está registrado lá em Neemias, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias, que me pedes agora? Aí, pronto, chegou a resposta. O rei agora franqueou a Neemias aquilo que ele precisava. O que você me pede? O que você precisa? Olha só a oportunidade que Deus preparou. Neemias orou ao Deus dos céus para que pudesse responder. Até aí ele ainda estava orando. Ele não quis responder de imediato. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei, peço-te que me envies ajudar. Agora ele falou claramente, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Veja, não era só liberar ele para ir, era liberá-lo para ir e reconstruir as muralhas, e mais, dar o material para ele, e mais, ordenar as lideranças que abrissem passagem para ele, que permitisse que ele passasse, que era uma viagem longa, da Pérsia, que atualmente é o Irã, até Jerusalém. Tinha muitos inimigos pelo caminho, tinha muita oposição, governantes que comandavam toda aquela região, tudo, obviamente, sob as ordens do rei aqui, no caso, o Artaxerxes, agora já é o rei Artaxerxes. Então precisaria do aval do rei, da liberação do rei, e ele concede. E ele disse que eu quero ir para edificar. E o rei então o envia, não como um servo apenas, não como mais copeiro, mas como governador de Judá. Olha que interessante, ele vai chegar lá com ordens do rei para governar. Só que governar sobre o quê? Sobre ruínas.
muralhas derrubadas, portas queimadas. Mas havia, queridos, o que é bom nós entendermos é isso. Neemias não está olhando quanto eu vou ganhar, até porque depois ele dá o testemunho dele, que ele não usou dos seus direitos como governador. Ele colocou dinheiro do seu próprio bolso para bancar a obra. Foi uma luta terrível, uma oposição terrível, já foi falado em outras lições, mas ainda virão outras falando sobre a oposição à construção, à reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Mas Neemias, ele tinha a fé no seu coração de que Deus o havia chamado para uma missão na sua obra. Jerusalém tem um significado todo importante, não é uma cidade qualquer, não é porque os seus pais nasceram lá, não sei se Neemias nasceu lá ou não, porque já fazia muitos anos desde o cativeiro, mas enfim, Neemias tinha toda uma consideração por Jerusalém, porque é chamada a cidade do grande rei. Foi a cidade conquistada por Davi, foi ali que Salomão levantou, aliás, voltar até um pouco antes, né? O pai Abraão teve a experiência de Deus ordená-lo sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá, e Deus providenciou um animal em vez da morte do Isaque. Ali Davi teve a visão do anjo na eira de Araúna, que é no mesmo Monte Moriá, e ali Salomão edifica o templo, uma das 7 maravilhas da época, né? E esse templo foi derrubado e agora foi construído outro, mas bem inferior. Mas Neemias sabia que Deus se manifestava no templo que ali estava. E a cidade precisava ser reconstruída, as suas muralhas, suas portas, e mais do que isso, o povo precisava de um avivamento, de um despertamento. Essa revista desse trimestre está falando sobre isso, avivamento, despertamento em tempo de crise. Ali estava uma crise instaurada. Os que estavam lá estavam acomodados. Levantaram o templo, mas ficou aquela apatia toda, a cidade não tinha mais aquela vivacidade de antes. Os moradores da cidade, cada um cuidando da sua própria vida. É tanto que depois você vai ter informações aí de Ageu, que foi contemporâneo aí de Zorobabel, né, lá no comecinho, Ageu e Zacarias, mas agora o contemporâneo de Neemias é o profeta Malaquias. E você vai ver lá Malaquias exortando o povo a temer a Deus, a respeitar, até mesmo dizendo a eles: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É Malaquias que profetiza e ele é contemporâneo de Neemias. Que Neemias é o último livro do Velho Testamento. Ele não está lá no final, mas cronologicamente falando, ele encerra o Velho Testamento. A história de Neemias, juntamente com Esdras, o sacerdote, e o profeta Malaquias, encerra o Velho Testamento. Logo depois vem um período chamado neotestamentário, quer dizer, aquele período de 400 anos. Nós falamos aqui que ele chegou em 444, até o ano em que Jesus nasce, que zera, né? Então, 444 até zerar em Cristo, e começar a contagem agora, né, depois de Cristo. Portanto, mais de 400 anos de silêncio de Deus. Deus não falou mais com o povo. Por quê? Porque o povo estava inerte, o povo estava acomodado, o povo estava longe de Deus, o povo só pensava em si. O profeta Malaquias, ele vai repreender o povo dizendo: vocês, Deus através dele, dizendo: vocês estão me oferecendo sacrifício de animais defeituosos, animais doentes. Malaquias, o profeta, questiona o povo de Judá em relação às suas ofertas, seu desprezo para com as coisas espirituais, as coisas de Deus. Deus questiona eles e diz: oferece esse animal que vocês me oferecem aí em sacrifício, animal com defeito, animal doente, animal ruim. Pega esse animal e oferece ao governador da cidade de vocês. Nesse caso era Neemias. Deus disse: o governador não vai aceitar essa oferta. Agora, eu sou o grande rei, eu sou o grande Deus, o Todo-Poderoso. Então veja que a situação era muito complicada. Neemias precisava trabalhar não só a questão da reconstrução dos muros, mas também da reconstrução
da vida espiritual desse povo. E com isso ele contou com o sacerdote Esdras, sacerdote e escriba Esdras. Então os seus livros na Bíblia hebraica é um livro só. Na nossa é separado, né? Esdras e Neemias, mas lá no hebraico é um livro só. Na Bíblia hebraica, quer dizer, dos judeus. Por quê? Porque eles trabalham em conjunto. Esses dois homens levantam a moral da cidade de Jerusalém. Ele traz o povo e promove um grande avivamento. Deus vai promover um grande avivamento através desses dois homens, Esdras e Neemias. Neemias como governador e Esdras como sacerdote. A leitura da lei, a intervenção deles para trazer o povo ao temor de Deus, para se separar, até casais que haviam se casado, sacerdotes principalmente, que haviam se casado com mulheres estrangeiras, eles ordenaram separar. É o único lugar na Bíblia que Deus manda divorciar, separar, porque as mulheres eram pagãs. Eles até lembram, vocês lembram o que as mulheres pagãs fizeram com o rei Salomão? Neemias vai falar isso daí. Veja o que fizeram com Salomão, as mulheres pagãs. Então teve que separar, se limpar dessa mistura, o povo se arrepender. Havia muita injustiça social, judeus escravizando judeus, cobrando juros extorsivos de judeus. Então Neemias ele vai fazer uma reconstrução mesmo, desde as muralhas, das portas, mas muito mais da vida moral, espiritual, a vida civil do povo. Ele como governador, ele colocou ordem. Não se podia vender nem comprar nada no dia de sábado, era o dia do Senhor, dia de adorar o Senhor, de descanso. Ele faz uma reforma geral. Foi um homem assim tremendo. Não é? Então Deus desperta o rei, que é o Artaxerxes, tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias 2,8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Aí nós encerramos o tópico 1. O tópico 2 diz: Neemias chega a Jerusalém. Está lá no seu livro, Neemias, capítulo 2, versículo 7 ao 11. Neemias faz um levantamento da situação real dos muros. Ele saiu à noite, em segredo, verificou toda a situação. Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Ele chama os judeus, os mais influentes, e faz uma convocação ali com os magistrados e todos os nobres, e juntos, para que juntos fizessem a obra. Nós nunca podemos trabalhar sozinhos. A obra de Deus, ninguém faz nada sozinho. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é independente. Nós sabemos fazer uma coisa, mas o nosso irmão faz outra. Aquilo que nós não sabemos, outro irmão sabe. Aquilo que nós não podemos, sozinho, mas unidos, nós podemos fazer a obra do Senhor. Isso é tão verdade que a torre, que depois foi chamada Torre de Babel, a torre onde Deus confundiu as línguas, o próprio Deus disse: eis que o homem é um só. O homem se uniu de tal forma que parecia um homem só. E Deus disse: não haverá restrição para o que eles intentam fazer. Olha só, quando as pessoas se unem, veja, até o próprio Deus testifica: não haverá restrição para o que eles intentam fazer, porque o homem é como um só. Eles trabalhavam centenas, milhares de pessoas organizadas de tal maneira, e é daí que vem a expressão: a união faz a força, que eles estavam levantando uma torre enorme e só parou porque Deus interveio e Deus confundiu as línguas. Aqui também Neemias usa essa estratégia, juntar todos os nobres, os líderes, e dizer: nós vamos reconstruir os muros. Então eles disseram, em resposta a ele, disseram assim: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Está lá em Neemias 2, 17 a 18, olha que lindo. Tópico 3 diz: Neemias inicia o levantamento dos muros. Tópico 3. O plano de Neemias, capítulo 3, né, está lá. Ele dividiu as tarefas da reconstrução e em 52 dias ele terminou, todo o povo terminou então a reconstrução do muro. Mas nós vamos correr porque o tempo está muito rápido, né? E nós sabemos que houve muita oposição para que a construção parasse. Tobias, Sambalate se opuseram de forma assim terrível contra a construção do muro, e fizeram várias reuniões, inclusive tinha pessoas internas em Judá, ao lado de Jeremias, traindo ele, mentindo para ele, estavam do lado do inimigo, né, fazendo toda aquela fofoca que leva e traz para tentar barrar a obra, parar a obra. Neemias não permitiu
que é outro exemplo maravilhoso de perseverança, de persistência, de objetivo. Neemias era um homem de perseverança. Né? No tópico 4 diz: o levantamento dos muros provocou grande oposição, que nós acabamos de falar aqui, mas o muro foi concluído, está no capítulo 6, versículo 15. Esta vitória teve grande repercussão, até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6:16, ele testifica isso. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias 12:27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Está lá no 12:30. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A casa de Deus, lembrando, quem reconstruiu foi Zorobabel, juntamente com Josué, e os profetas Ageu e Zacarias, isso há 92 anos atrás. Né? A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Está em Neemias 12:43. Que lindo, né? O objetivo foi alcançado em 52 dias, um tempo assim, recorde, né? Foi assim surpreendente. Os inimigos até eles tiveram que reconhecer que Deus era com esse povo, porque não tinha outra explicação. Os muros trazem ensino simbólico importante para nós concluirmos aí, né? O tópico 4, né, diz aí, o item 1 diz assim: a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60:18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías 62:1. 26:1. 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. É muito importante entendermos isso. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. E lá a continuação diz: por isso vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Isso é na mesma época. Malaquias, como eu já disse, foi contemporâneo de Neemias, ano 444. Só lembrando. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Pergunta o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 6:14. Ninguém pode servir a... Jesus vai usar essa expressão. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Mateus 6:24. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o reino do mundo não significa que há uma proibição, aí entre aspas, pela qual o crente não tem direito, entre aspas, de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. E podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3:7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade, não a minha. Mateus 6:10. A oração lá do Pai Nosso. Né? O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura. Detalhe importantíssimo. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Porque hoje as pessoas querem crer em Cristo conforme eles imaginam,
conforme o seu bem-querer, conforme a sua tradição religiosa, conforme o que o fulano de tal ensinou, o líder tal ensinou, o apóstolo tal ensinou. Não, não é assim que funciona. Jesus deixou isso muito claro. Quem crer em mim, como diz a Escritura, quem determina a forma da nossa crença é a Escritura. Quem nos explica e nos apresenta o Cristo verdadeiro é a Escritura. Não é a tradição religiosa, não é a Igreja Católica Romana, não é a Igreja Assembleia de Deus, Batista, ou seja lá que nome quer dar. Não. Quem nos apresenta Cristo é a Escritura. Aí Jesus disse, se você crer assim, conforme a Escritura me apresenta, crer e obedecer dessa forma, conforme a Bíblia diz, rios de águas vivas ou de água viva correrão do seu interior. João 7,38. Então aqui, amados, só para finalizar, o muro que nós temos, né, é que nós não podemos deixar o nosso coração se iludir com coisas desta geração, deste mundo, como disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. Jesus diz, vós também não sois desse mundo. Antes eu vos escolhi deste mundo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, disse o Senhor Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque as muralhas entre o cristão e o mundo, elas têm que ser muito fortificadas, preservadas. Assim como Neemias trabalhou duramente para levantar aqueles muros, dizer que trabalhava com uma mão, erguendo o muro, e com a outra mão tinha uma espada. Veja, uma mão trabalhando e outra mão lutando, guerreando, porque o inimigo quer fazer que nós paremos a obra de viver para Deus, a obra de separar-nos do mundanismo, de erguer essas muralhas nos nossos conceitos, nossos valores, que hoje estão sendo atacados diuturnamente. Os valores hoje são invertidos. Há partidos aí, há grupos esquerdistas, grupos políticos que lutam diuturnamente para derrubar valores que eles desprezam, que eles abominam, que eles odeiam, que são os valores judaicos cristãos, que são os valores da palavra de Deus, que são os valores do reino de Deus. Eu posso citar aqui vários deles. Casamento conforme a Bíblia determina entre um homem e uma mulher, para esse povo aí, essa ideologia, essa mentalidade esquerdista, essa mentalidade marxista, isso não existe. Isso aí é retrógrado. Casamento entre uma mulher, isso não existe. Casamento é para quem se ama, não importa o sexo. Família é pessoas que queiram se juntar na mesma casa, não importa quem são, se tem ou não algum laço afetivo de tradicional, como diz a Bíblia, um homem ou uma mulher e seus filhos, é o que a Bíblia chama de família. Estamos comemorando hoje Dia dos Pais, parabéns aí já a todos os pais. Mas pai hoje, na mentalidade desse povo, o que é? Importa se é um transformista, se é um homem que deixou de ser homem, passou a ser, quer ser chamado de mulher, ou mulher quer ser chamada de homem. Então essa ideologia, toda essa ideologia esquerdista, essa ideologia de que valores cristãos, bíblicos, para eles não tem valor algum, para eles é retrógrado, para eles é ultrapassado, para eles isso é fora de moda, nós rechaçamos isso totalmente. São muros que têm que ser levantados, sim. Nós temos que lutar pelos valores da família, pelos valores da fé no Deus vivo e verdadeiro, não na crença em qualquer coisa, todo caminho leva a Deus. Não. Defender aborto, assassinato de criança, isso é uma mentalidade diabólica. Defender casamento de pessoas, isso é totalmente irreconciliável com a palavra de Deus. Então nós temos que lutar por valores que trazem honra ao nome do Senhor, que respeitam a palavra de Deus, porque os nossos muros são muito bem definidos. Nós sabemos em quem temos crido. O nosso Deus deixou a sua palavra nos orientar. Se você quer conhecer a palavra de Deus, antes de você tecer qualquer comentário e crítica, você deve buscar em oração, com humildade, que nem Neemias fez, a orientação de Deus, porque até crentes hoje com a Bíblia na mão
evangélicos hoje defendendo essas coisas, liberação de droga, ideologia de gênero, ensinado a criancinhas. A criança hoje não pode definir que sexo ela é, se é um garoto ou uma menina. Não, é eles que decidem, eles que... Não é, gente, pelo amor de Deus, a própria natureza nos ensina isso. Então, são valores, eu estou falando aqui superficialmente, não é esse o assunto direto, mas indiretamente vai a isso daí, porque fala de muros, fala de proteção, fala de moralidade, sim, decência, respeito aos conceitos, aos princípios, aos valores cristãos, nós temos que defender isso, sim. Então fica aqui a minha palavra de nós, enquanto servos de Deus. Primeiro, buscar a face do Senhor em oração e jejum, para que Deus nos oriente em como comportar, antes de agir, orar primeiro. Depois, amar aquilo que Deus ama, amar o seu povo, amar a sua obra, estar disposto a se auto-sacrificar, ou se auto-imolar pela obra do Senhor, valorizar os nossos irmãos, o nosso próximo, aqueles que estão em extrema miséria espiritualmente, ou até mesmo financeiramente, podendo ajudar, mas no âmbito espiritual, como Neemias, que se interessou pela a situação que estava o seu povo, e se prontificou, se sacrificou e agiu, orando primeiro, tomou a atitude correta de servir o Senhor, mesmo em dificuldade. Então Neemias é um exemplo maravilhoso, um homem, foi um político exemplar, humilde, solucionou muitos problemas sociais entre judeus e que foi um exemplo de homem de Deus que buscou o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela atenção e que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Aqui às 18h30 teremos o culto da nossa igreja, CT Trindade, na Igreja Cristã da Trindade, ali ao lado da estação São José do Metrô. Estaremos ali adorando o Senhor a partir das 18h30. Se você quiser participar, é bem-vindo. Estamos lá respeitando todas as normas, regras, conforme o nosso pastor Paulo nos orienta. Mas estamos ali adorando o nosso Deus. Querendo você visitar-nos, é muito bem-vindo. No mais, um bom domingo, feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe, pai, homem de Deus, homem que honra a sua família, os seus filhos, pai presente, pai que dá exemplo de vida, de homem de Deus decente e que serve ao Senhor com coração sincero. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom, paz a todos.